Vamos para mais uma semana aí de aula à distância, dessa vez com o tema expressões algébricas. Vamos falar um pouquinho de monômio e polinômios. Expressões algébricas é quando a gente usa a relação de letras e números. Por exemplo, eu tenho aqui um retângulo. Eu digo a vocês que a minha base vale B, a minha altura vale A, e eu peço a vocês a área. A área desse retângulo é a multiplicação da base vezes a altura. Pronto, achei uma expressão algébrica. Próxima pergunta, eu quero perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Lados opostos do retângulo possuem a mesma medida. Então, aqui em cima vale B, oposto a A, Azinho. Perímetro, soma de todos os lados. A mais B mais A mais C mais B. Posso simplificar. O meu valor de A aparece duas vezes. Então, eu posso escrever 2 vezes A. E a mesma coisa com o B. O B aparece duas vezes. Então, nós temos aqui uma expressão algébrica que representa o perímetro do meu retângulo. Além disso, as expressões algébricas também nos ajudam a resolver sequências numéricas. Então, só um minutinho que eu vou colocar aqui no quadro. Então, dadas as sequências, as sentenças, vamos transformá-las em expressões algébricas. O primeiro exemplo, o oposto do dobro de um número. O oposto de um número, basta a gente trocar o sinal. Se eu peço o oposto de 3, teremos como resposta menos 3. Oposto de menos 5, 5. Oposto de 7, menos 7. Esses são opostos, é só trocar o sinal. O oposto do dobro de um número. Então, o dobro de um número, 2x. Se ele pede o oposto, menos 2x. O triplo de um número mais 7. O triplo, 3 vezes esse número que eu não conheço, mais 7, somando 7. O inverso de um número, o inverso do dobro de um número não nulo. O inverso de 3, 1/3. O inverso de 1 sobre 5, 5. A gente vai transformar em fração e trocar. Então, o dobro de um número, 2x. Se ele quer o inverso, 1 sobre 2x. O quadrado da soma de dois números distintos. Esses dois números eu não conheço. Então, eu vou chamar de x mais y. E o quadrado elevar à potência 2. Então, transformamos sentença em expressões algébricas. Falando agora sobre valor numérico, o valor numérico de uma expressão algébrica é o valor que nós encontramos após substituir as letras por número, após substituir as variáveis por um número fixo. Por exemplo, se eu digo a vocês que o valor de A vale 2, o valor de B vale menos 3 e o valor de C vale 0. E aí eu vou colocar uma expressão. Qual o valor numérico da expressão 2A menos 3B vezes C, por exemplo? Basta a gente substituir. Então, vamos substituir o A por 2, o B por menos 3 e o C por 0.
Eu vou substituir, vou deixar aqui o que vai ficar. E vou substituir de vermelho. O valor de A, 2, o valor de B, menos 3, e o valor de C vale 0. Nós vamos resolver com calma. Multiplicação, o que fica entre parênteses, por último, o que fica fora. Então, 2 vezes 2, 4, menos 3 vezes menos 3, mais 9, menos com menos, mais, isso vezes 0. 4 mais 9, 13. 13 vezes 0, 0. Então, o valor dessa expressão, 0. Outro exemplo, posso colocar menos A, menos B, mais C. E aí basta substituir. O meu valor de A vale 2, então fica menos 2. O meu valor de B vale menos 3. E o meu valor de C vale 0. Então, eu tenho menos 2, menos com menos, mais 3, mais 0. Menos 2 mais 3, 1. Mais 0, 1. Essa resposta é o valor numérico da expressão. Falando um pouquinho de monômios. Monômios é quando aparecem as letras, números e letras. Não precisam se preocupar porque é bem simples. Então, quando não houver soma, teremos monômio. Nós teremos um termo, tá? Então, nesse caso, coeficiente e parte literal. Coeficiente é um número, tá? É o valor numérico. Parte literal são as letras. Então, vamos só separar aqui para a gente entender essa bagunça inteira. Então, coeficiente é o meu número, é o que acompanha a minha letra. Então, nesse caso, o 5 é o meu coeficiente. Parte literal são as letras, os expoentes contêm. Então, eu tenho x elevado ao cubo, y ao quadrado. Segundo exemplo, coeficiente menos 2 sobre 7, parte literal a b ao cubo vezes m. Coeficiente raiz de 2, parte literal x. Último exemplo, coeficiente, aqui tem um 1zinho oculto sempre, então coeficiente vale 1, parte literal a b à quinta. Além disso, nós temos também semelhança. Então, olha só, se eu faço para vocês um triângulo de lado A, faço um quadrado de lado A, faço um pentágono de lado A e um hexágono também de lado A. Então, eu tenho lado igual a A em todos eles, hein? O que acontece? O triângulo, ele tem 3 lados, então tem 3A. O quadrado tem 4A. Pentágono, 5. Então, 5A. Hexágono, 6. Falando em hexágono e pentágono, nós precisamos consertar a questão 6 da prova.
que tivemos um problema aí na resolução. O que acontece? Na hora de resolver, eu estava com outra questão na cabeça e resolvemos por uma figura e era outra. Era hexágono, resolvemos por pentágono, ou vice-versa. Eu vou corrigir com vocês depois. Então, hexágono 6A. Se eu peço para somar todas essas arestas, nós temos valores semelhantes. E valores semelhantes podem ser somados. Então, se eu peço para somar de todas as figuras, tem 3 mais 4, 7, 7 mais 5, 12, 12 mais 6, 18. Então, eu tenho 18A. Eu posso somar valores semelhantes. Dando outro exemplo. Vou colocar uma expressão aqui. Olha só. 2AB mais A mais B mais 5AB. As letras são iguais, porém, valores semelhantes, eu preciso do termo completo. Eu preciso que todas as letras sejam iguais. Então, olha só. Eu tenho 2AB mais 5AB. 2 mais 5, 7. Eu tenho um total de 7AB. O A e o B, eles estão separados, então a gente não pode somar. Eles permanecem separados. A mais B. Tá? Só para ter cuidado com isso. Aqui eu já tenho soma. Então, aqui já passa a ser um polinômio, tá? Então, já guarda essa dica aí. Então, apareceu valores semelhantes, a gente pode somar. Ó, A mais A mais A. O A não aparece 3 vezes, então eu tenho 3A. X ao quadrado vezes Y mais 3x ao quadrado vezes y. As letras e o expoente não é o mesmo? Então pode repetir. E aí só soma os coeficientes. Aqui lembrando que tem um 1 que é oculto. Então 1 mais 3, 4. Eu tenho 4x ao quadrado y. Então, recapitulando aí, monômios semelhantes possuem a parte literal igual. Todas as partes semelhantes possuem partes literais iguais. Tá? Outra questão também. Vou até dar um exemplo aqui, ó. Esse exercício aqui. Explique por que as expressões a seguir não são monômios. Então, vamos lá. Letra A. Nós temos soma. Nós temos 2x mais 5. Explique por que as expressões a seguir não são monômios. A primeira, porque é uma soma, tá? Então, não é monômio porque é a soma. A segunda não é monômio porque nós temos uma divisão entre letras. Aqui não vai entrar. E a terceira, porque o x está dentro da raiz. Por isso também não é monômio. Coloquei mais 2 exemplos aqui para a gente trabalhar operações, né? Soma, subtração. Então, olha só, a primeira coisa a se observar é se a minha parte literal é a mesma em todos os termos. O meu primeiro termo, AB, segundo, AB, terceiro, AB. Então, eu posso somar, tá? Eu só posso somar ou subtrair termos semelhantes.
Então, aqui eu vou repetir o AB e vou trabalhar apenas com os números. Ó, menos 5, mais com menos, menos 2, menos com menos, mais 3. Eu vou resolver essa continha e no final vou repetir a B, que é o que aparece em todos, como se eu estivesse colocando em evidência. Menos 5 menos 2, menos 7. Menos 7 mais 3, menos 4. Então, resposta menos 4, AB. Próxima. Vou observar também os meus valores, olha, são semelhantes ou não. X ao cubo y, x ao cubo y, x ao cubo y. Beleza, eu vou deixar ela fora. Vou colocar em evidência. E vou resolver só os meus coeficientes. Primeiro, eu tenho menos 3 sobre 4. Menos 1 sobre 3. Menos com menos, mais 3 sobre 2. Então, vou resolver aqui no cantinho, ó, vou puxar um rascunho. Preciso calcular o MMC. MMC entre 4, 3 e 2. Por 2, 2, 3 e 1. Por 2, 1. Vou repetir o 3, vou repetir o 1. E por 3, 1. MMC é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, 12 é o meu denominador. E volto dividindo. 12 dividido por 4, 3. 12 dividido por 3, 4. 12 dividido por 2, 6. Vou subir multiplicando. 3 vezes menos 3, menos 9. 4 vezes menos 1, menos 4. 6 vezes 3, 18. Então, 18 menos 9, 9. 9 menos 4, 5. Então, fica 5 sobre 12. Então, como resposta, 5 sobre 12, x ao cubo y. Operações, né? Multiplicação e divisão de monômios. O primeiro exemplo, eu coloquei apenas para a gente relembrar as propriedades de potência. Então, aqui é o seguinte: 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2, né, ao quadrado. Bases iguais, repete, expoentes, soma. Olha aqui embaixo, a vezes a ao quadrado vezes a quarta. Repete a base a e soma os expoentes. Lembrando que quando não tem nada, umzinho está ali oculto. Então, exemplo, b ao cubo vezes b à quinta vezes b a menos 7 vezes b. Bases iguais na multiplicação, repete, eu vou somar os meus expoentes. 3 mais 5 menos 7 mais 1. Umzinho aqui oculto, que não é obrigado a colocar. Então, base B, vou somar 3 com 5, 8. 8 menos 7, 1. 1 mais 1, 2. Quando aparecem letras diferentes, exemplo, 3ab ao cubo vezes b ao quadrado. Nós vamos repetir os valores
são diferentes. Lembrando que eu estou multiplicando, ó. Vou repetir o 3, vou repetir o A. O B, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. 3 mais 2, 5. Então, exemplo. A ao cubo vezes B ao quadrado vezes A à quinta vezes B à sétima. O A, vou repetir e vou somar os expoentes do A. 3 mais 5. Vou repetir o B e vou fazer a mesma coisa. Vou somar os expoentes. 2 mais 7. Então, a resposta vai ser A elevado a 8 vezes B elevado a 9. Então, aqui, exercício A aqui, ó. Aqui, multiplicação. Vou multiplicar letra com letra, número com número, hein? 3 vezes 5, ó. 3 vezes 5, 15. O A, vou repetir e vou somar os expoentes. Vou somar 2 com 1. 2 mais 1, 3. E vou repetir o meu B. Então, vamos ver. Essa aqui ficou um pouquinho maior. Tá, vamos com calma. Número com número. 4 vezes menos 9. 4 vezes menos 9, menos 36. Aí eu vou olhar as letras que são repetidas. Vou colocar aqui logo, ó, menos 36. Quem aparece uma vez só é o A elevado a 3. Depois eu tenho o X. Eu tenho X desse lado, do outro eu tenho X ao quadrado. Ó, repete a base e soma os expoentes. 1 mais 2, 3. Então, eu tenho X a terceira. E o Y? Eu tenho o Y ao quadrado de um lado e tenho o Y do outro. Repete a base e soma os expoentes. Então, nós temos essa resposta. Gente, espero que vocês tenham entendido. Então, deixa a observação aí da questão 6, tá? Da prova. A resolução está alterada. Questão 6 da prova. A resolução está alterada. Beijos, beijos. Até a próxima.